Amém. Jesus Cristo é o Senhor. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui para ministrar. Justamente eu que não tenho qualificação alguma para ministrar. Mas Deus usa os vasos mais inconvenientes, né? Ele usou um burro para falar lá para... Então Ele me usa também. Essa manhã nós estivemos aqui juntos em louvor, em adoração ao Senhor, e vamos continuar com essa mesma proposta de louvar, entoar cânticos espirituais ao Senhor, porque Ele é digno e Ele é merecedor. Tem uma palavra aqui em Efésios, os irmãos não precisam procurar, que fala: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E hoje, nessa manhã, podemos ver bem isso, entoar cânticos espirituais, né? Os primeiros hinos não precisou nem de instrumentos para serem tocados. Os irmãos começaram a entoar e depois a igreja junto continuou a louvar. Porque entoar é isso, né? A gente costuma dizer assim: vou tirar um hino. Na verdade está dizendo assim: vamos entoar um hino. A gente começa a entoar, aí a igreja vem e junto e faz esse coral maravilhoso. Isso que é bom estar na igreja, isso que é bom igrejar. Não dá para sobreviver sozinho nesse mundo não, irmãos. É bom estar aqui junto com os santos, sorrindo, se alegrando, se entristecendo, mas juntos. Porque sozinho é difícil. Não sei se os irmãos já viram um documentário chamado A Marcha do Pinguim. As Marchas do Pinguim, já ouviram? Que naquele frio lá, escaldaloso lá do... Eu sempre esqueço que é o Polo Norte ou Polo Sul. É um desses polos que os pinguins lá estão juntos. Eles fazem aquelas, se não me engano, os pinguins imperador. Eles juntam aquele grupo enorme de pinguim e eles vão revezando assim para quem fica na ponta para tomar o frio, né? E ali passa o inverno todo eles revezando, que eles estão juntos, que como corpo. Sozinhos eles não sobreviveriam, mas juntos eles conseguem sobreviver. É da mesma forma que a gente vê uma formiga. Uma formiga ou qualquer inseto que vive em colônia sozinho, ela não serve para muita coisa. O formigueiro se torna uma só coisa. Uma colmeia se torna uma só coisa. Uma abelha sozinha ela morre. Uma formiga sozinha também ela morre. Mas o formigueiro e a colmeia faz jus, ela tem força. Amém? Eu queria abrir os irmãos em Atos, capítulo 16. (16, 22). Atos 16, 22. Amém? Antes de lermos Atos, eu queria ler 2 versículos aqui que os irmãos não precisam procurar, que são versículos curtos, mas uma reflexão que eu estava fazendo. Um está em Romanos 12, 15, que fala assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E o outro está em Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Irmãos e irmãs, né? Nós somos esse povo que se alegra, que chora, que sofre, mas também oramos e cantamos louvores, irmãos. Assim vai ser a vida do cristão. Vai ter dia de alegria, vai ter dia de tristeza, vai ter dia de sofrimento. Mas o mais importante é que, independente do dia, possamos sempre abrir nossos lábios para estar orando e cantando louvores.
As situações, as lutas não podem nos abater, porque temos um Deus maior, um Deus que nos sustenta, um Deus que tem nos louvado, ou nos sustentado a cada dia. E por isso devemos o quê? Usar nossos lábios para louvar esse Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Agora vai chegar um dia que o sofrimento e o choro vai acabar. Aí finalmente só vamos nos alegrar e cantar louvores. Vai ser uma festa. Não vai estar ninguém mais triste, só alegre. Eu não posso dizer exatamente como é, porque eu ainda não fui lá. Paulo foi, disse que conheceu um homem que foi arrebatado. E era ele mesmo, a humildade do irmão, ele não disse que era ele, né? Ele disse que viu coisas inefáveis, coisas que não dava para falar. Imagine, as coisas que a Bíblia fala aqui, a gente já se empolga. Imagine se Paulo falasse, eu queria estar lá. Eu procuraria Paulo, me conta, eu não vou contar para ninguém não. Se contasse para mim, ia contar para a igreja toda, irmão. Eu não ia aguentar ficar com esse segredo. Mas Paulo foi fiel. Como eu falei, né, a vida, ela traz alegria, tristeza, dores, sofrimento. Mas também para o crente traz oração e louvor. Essa passagem aqui, curta, que eu vou ler em Atos, tudo isso acontece ao mesmo momento na vida dos irmãos. Paulo e Silas estavam pregando lá em Filipos. De repente aparece uma endemoniada que insiste, dá a entender que Paulo nem queria expulsar aquele demônio. Mas a menina estava tão insistente que Paulo não aguentou e expulsou o demônio daquela menina, adivinhadora. E por causa disso eles foram presos. E aí eu vou ler esse relato aqui. Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois lhe deram muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Os irmãos perceberam? Em um só momento, os irmãos estavam sofrendo, eles estavam alegres. Quando eu falo alegre, não é porque eles estavam satisfeitos em estar ali preso, não. Eles estavam alegres porque eles estavam sofrendo pela causa do Senhor. Isso a gente pode ver até em Atos 5,40, que outros irmãos foram presos, diz que eles saíram dali regozijados por estarem sofrendo pelo Senhor. E aqui os irmãos estão, a mesma coisa, eles estão sofrendo, eles estão alegres, mas eles também estão orando e cantando louvores. Só o crente firme pode fazer isso, irmão. Só o crente ficado na rocha mistura o sofrimento com a alegria e as pessoas não entendem. No final fala, né? E os demais companheiros de prisão os escutavam. Todo mundo perplexo. Esses caras estão aí presos, açoitados, preso ao tronco. Não sei se você já viu, esse tronco é aquele que bota o pé assim e tranca aqui, ó. Não tem como sair. A madeira vem e pac, não tem, tipo uma guilhotina, você não tem como sair. Imagine a dor, você está naquela posição a noite toda, e a partir da meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar. Eu que fico imaginando ali a cara dos outros, todo mundo assim quedado. Qual é desses caras, velho? Qual é desses caras? Não tem coração, não, é? Aí é uma pergunta para nós, para mim, para todos vocês. Em nossos momentos de lutas, de dores, de angústia, o que as pessoas ao nosso redor escutam do nosso lábio, irmãos? Hein?
Será que é louvores? Ou será que é murmuração? Ou será que é queixa? O que será que, quando tem um problema no trabalho, o que é que a esposa ouve do marido? Ou o contrário? Essa pergunta fica para nós, né, irmãos? Nos momentos de angústia, o que é que nossos vizinhos ouvem dos nossos lábios? No momento de angústia, o que é que nossos presbíteros ouvem dos irmãos aqui? Minha conferência aí, cadê os irmãos da recepção? Será que os irmãos devem ouvir só louvores, os irmãos da recepção, né? Ó, irmão, obrigado por aquele quarto que eu escolhi. Eu não queria, mas é uma bênção. Que nós possamos meditar, irmão, nos momentos de angústia, o que é que as pessoas ao nosso redor estão ouvindo de nós. Espero que seja louvores. Não precisa me responder, não. Mas eu espero que seja louvores, porque é sobre louvor que eu quero falar essa manhã. Esse louvor nosso de cada dia, esse louvor que vem por meio de cânticos, né, como foi aqui essa manhã, mas também vem por meio da contemplação, de adoração, até do susto, do espanto. Quando eu falo espanto, eu falo assim, que às vezes a gente vê algumas coisas do Senhor que nos espanta. A gente fala assim, não é verdade. Aí você toma aquele susto e diz, obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. Há uns meses atrás eu estava futucando umas coisas, aí eu vi um peixe chamado peixe olho de barril. Depois os irmãos olham aí. Eu digo, não, é brinquedo, isso é um brinquedo. É um fake news que botaram na internet aqui para dizer que foi criação de Deus. É um peixinho de 15 centímetros, mas é espetacular. Eu acho que aquele desenho Peixonauta foi inspirado nele, porque é algo assim tremendo. Depois os irmãos procuram. E é esse espanto que eu falo, esse louvor de espanto, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande também, uma coisa maravilhosa. Para que se espantar? Para que espanto maior de você chegar na reunião triste e olhar para lá e estar vendo os irmãos em louvor, em adoração, com os braços levantados aos céus, aí você fala assim, ó Senhor Jesus, obrigado, porque eu podia até ficar em casa, mas olhei para fulano ali, agora estou regozijado. Esse louvor que eu falo, nosso louvor do dia a dia. Eu queria ler com os irmãos Salmo 113. Amém? Salmo 113. Aleluia. Louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa do céu e sobre a terra. Olha essa cena maravilhosa. Diz que Deus se inclina assim, ó, para ver o que passa do céu e sobre a terra. Veja como a gente é pequenininho, irmão. Ele se inclina. Olha aquele povo lá na Maralina, lá, ó, louvando ao Senhor. E ele vê depois individualmente cada pessoa, irmão. Olha o Jaque lá, ó, dançando, né? Esse olhar maravilhoso do Senhor, irmão. Ele se inclina para ver. Nós somos, ó, pequenininho. E queremos ser grande, né? Somos pequenininho, mais grandão que o mundo conhece. Ele ergue do pó o desvalido e do montoro o necessitado e faz assentar ao lado de príncipes. Sim, com os príncipes do povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Esse salmo aqui, como muitos outros salmos, ele começa com aleluia, aí termina também com
aleluia. E aleluia significa louvai ao Senhor. Os irmãos já repararam quantas vezes na reunião a gente fala louvai ao Senhor? Aí, aleluia, louvai ao Senhor. É um coro de aleluias. Um dia eu estava ali sentado, naquela pontinha ali, eu digo, não, eu vou ligar o tradutor, eu não vou ouvir aleluia não. Vou ouvir louvai ao Senhor. Aí foi um festival. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Que maravilha, irmão. A gente nem percebe isso. A gente às vezes fala, como cumprimento de oração, aleluia. Mas aleluia significa louvai ao Senhor. E quando nós falamos aleluia, não falamos assim para Deus diretamente. A gente fala para o irmão, aleluia, irmão. Aleluia, minha irmã. Louvai ao Senhor, meu irmão. Louvai ao Senhor, irmã. Aleluia é um incentivo a cada um de nós a louvar esse Deus maravilhoso. Entendeu? Se você chega cabisbaixo na reunião e começa a ver os irmãos falar aleluia, se contamine com isso. Não fique ensinando, aleluia. Esse irmão está pedindo para louvar o Senhor. Aí você, às vezes, não é... Pô, contaminado é uma palavra forte, né? Contagiado. Depois que os irmãos te voltam de adjetivo, aí diga. Mas nos empolguemos com essa palavra, aleluia. Louvai ao Senhor. Para a gente ouvir aquele coro de aleluia na igreja. Isso é maravilhoso. E aleluia é algo que a gente diz, ouve em todo lugar, tantos lugares as pessoas falam aleluia, e às vezes perde até o sentido do que é o louvor, do que é louvar ao Senhor. Às vezes as pessoas do mundo falam isso, né? Louvar é aleluia. Ó, fulano, em casa, vamos dizer assim, vamos botar um exemplo. Poxa, até que fim você lavou essa parede aí, esse chão, né? Aleluia. A pessoa nem sabe, virou chavão. Mas para nós cristãos aqui não tem que virar chavão não. Tem que falar isso com alegria. Aleluia. Né? Aleluia. Louvai ao Senhor. Eu quero usar esse Salmo 113 tipo assim uma base para falar sobre louvor. E daí a gente vai partindo para outros salmos e para outras passagens da Bíblia, tentando falar sobre louvor. Eu queria começar com o Salmo 150. Acho que todo mundo aqui conhece o Salmo 150, né? Amém? Salmo 150. O Salmo 150 começa com aleluia. O Salmo 150 já começa dizendo assim, louvai ao Senhor. Pelo menos aqui nessa tradução atualizada minha. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obras do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com saltérios e com harpa. Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louvem ao Senhor. O Salmo 150 ele é interessante porque ele nos apresenta esses instrumentos musicais. E eu acho que é isso que a gente sempre pensa, que louvor é música. Quando a gente fala assim sobre louvor, na nossa mente vem logo música. Mas louvor não é só música. Música é uma das formas de louvar ao Senhor. E eu acho que foi uma das formas mais maravilhosas que Deus liberou para a gente. Eu gosto de música, eu ouço música praticamente o dia todo, assim. Se eu puder, eu ouço o dia todo. Mas com ordem e decência, sempre eu estou com meu fone. Nada de botar meu louvor. Não é porque eu gosto de louvor que meu vizinho tem que ouvir na tora, não. Então, com ordem e decência. Tudo bem, tem aquele dia que a gente está lá lavando, mas não é porque o meu vizinho bota o som dele alto que eu também vou botar, não. Com ordem e decência, porque aí deixa de ser louvor. Então, com ordem e decência, nós podemos estar sempre louvando, ouvindo música em forma de louvor. Eu ouço sempre música.
Mas, se nós pensarmos que música, somente música é louvor, estaríamos bastante limitados. Vou fazer uma pesquisa aqui, e isso vai ser provado. Eu vou usar esses instrumentos que a gente toca aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos estão habilitados. Levantem a mão, por favor. Quem de nós aqui toca bateria? Levanta a mão. Só um irmão estaria habilitado a louvar com bateria aqui. Quem de nós aqui toca percussão? Quem toca percussão? Só teríamos um timbaleiro aqui. Percussionista. Quem aqui toca violão? Quem toca violão? Aí, já aumentaria, os irmãos tocam violão. Quem toca flauta? Eu conheço o flautista. O pai dele não vale nada. Irmãos, mais uma pergunta. Quem aqui dança? Quem aqui dança? Olha lá. Já aumentou. Tem um piano lá em cima também, irmão. Quem quiser tocar, pode tocar. 4 homens foram pegar, não conseguiu carregar. Está precisando de um homem ou uma mulher que saiba tocar. Perceberam como seria limitado que se louvor fosse música, e música com instrumento? Limitaria os irmãos. Ia ter um grupo pouquinho para louvar ao Senhor. Mas vou fazer a última pergunta. Quem aqui sabe respirar? Levantem a mão. Perceberam, irmão? Todo ser que respira, louvem ao Senhor. E quando o Senhor está falando todo ser mesmo, está vendo aqueles 2 coqueiros ali? 2 não, estou vendo 3. São convidados a louvar ao Senhor. As árvores aí fora são convidadas ao Senhor. Porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é eu que estou falando, está na palavra. E eu creio, irmão, que o problema maior estamos em nós, seres humanos. Porque as árvores, as plantas, os insetos, os animais, eles louvam ao Senhor. O tempo todo eles sabem pedir ao Senhor. No Salmo 104, diz que os leãozinhos rugem, pedindo do Senhor o seu alimento, irmão. Nós não aprendemos lá no Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia? De alguma forma aquele leãozinho sabe assim, ó. Ele ruge. Salmo 104, não me lembro o versículo, já no final. Buscando do Senhor o seu alimento. Isso é maravilhoso, irmão. Somos nós, a nossa alma, que se questiona. Mas as árvores, os peixes, os animais estão sempre louvando ao Senhor. Eles ouvem ao Senhor. Todo ser que respira, louvem ao Senhor. Todo mundo aqui está respirando, não está? Tem certeza? Posso? Vocês têm certeza? Entendeu? Então, se você está respirando é porque você está vivo. E como cantamos aqui essa manhã, como é a música do fôlego, né? Todo fôlego que vive. Todo ser que vive. Mas é o outro, né? És fiel em todo o tempo, né? Enquanto o fôlego. Todo o fôlego que foi te dado, você não é por você mesmo que você tem esse fôlego de vida, não. Foi te dado, foi soprado em suas narinas, quando você ainda era um boneco de barro. O Senhor soprou, agora você está vivo. Então temos que usar esse fôlego para quê? Para louvar ao Senhor. Nossos lábios têm que estar para louvar ao Senhor. E a gente usa para quê? Para maldizer uns aos outros, para questionar, para murmurar. Quer dizer, a gente, estou falando de mim, né? Os irmãos, eu sei que está em outro patamar aí. Irmão, Salmo 150 fala que todo ser que respira louve ao Senhor. A gente volta atrás um pouquinho, vai para o Salmo 148. Amém. E aí, irmãos, não vai ser só os seres que respiram que devem louvar ao Senhor, não.
Senhor vai mostrar que todas as criaturas, toda a criação deve louvar ao Senhor. Salmo 148, olha como ele começa: aleluia. Louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Ele começa falando que os anjos e as legiões celestes devem louvar ao Senhor. Quando a gente lê Isaías capítulo 6, a gente vê o Senhor sentado no trono, e sobre ele diz que havia o quê? Serafins, 6 asas, com uma eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E dizia um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Louvor, irmão. Aqueles seres celestiais, que deve ser a coisa mais espetacular que um dia possivelmente vamos ver, voando por cima do trono de Deus, fazendo aquilo que temos que fazer também o tempo todo, louvando ao Senhor e dizendo para Ele, um para o outro. A Bíblia fala assim, um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A santidade é um dos atributos mais formidáveis do Senhor. Ele é santo, não há ninguém comparável a Ele. Ele é único. Não tem como aqueles querubins abrir os olhos e contemplar, porque não dá. A santidade como que chama? Fulminariam eles. É como o sol ele se você se aproximar, uma nave vai se aproximando do sol, vai, chega um ponto que ela some. O calor do sol destruiria a espaçonave. Assim como a santidade de Deus. Quem de nós se aproximaria de Deus aqui? Ninguém. Como eu estava conversando com o Luciano, a gente conversou ontem. Ficamos ali em uma... Foi ontem, Lu? Foi ontem, não foi? Sexta. Em uma pequena comunhão. Antigamente, nós cristãos éramos muito mais respeitados do que hoje. Hoje, as pessoas até fazem chacota da gente. Antes faziam, mas era menos. Pelo menos na época que eu me converti, eu me lembro que eu via os irmãos assim, da Assembleia de Deus passar todo de paletó, ainda pensava, se um dia for crente, eu quero ser assim, né? Porque causava aquele respeito, as pessoas tinham medo até, se desse um palavrão de um de nós, até, desculpa aí que eu sei que você... Porque a santidade, na visão ele via assim, que a nossa santidade inibia eles de praticar um delito, né? No caso, um palavrão, qualquer outras coisas. Hoje, infelizmente, por causa de nós mesmos, por nosso próprio mau testemunho, isso não se vê muito. Agora imagine diante de Deus, irmãos, santo, santo, santo. Quem de nós se aproximaria? Quem de nós, assim, como nós... Não dá, irmão. Os querubins voavam, né? Aquela visão maravilhosa diante daquele que é santo. Os querubins foram feitos para isso, para adorar o Senhor. Quando a gente vai em Ezequiel, vai falar de outra categoria de seres celestiais, que é os... não, aqui foi os querubins, os serafins. Ezequiel fala dos querubins, que já tem 4 asas. Aí quando você começa a ler, você vai ver que são seres espetaculares que Deus criou para louvá-lo. Porque Ele é merecedor de todo louvor e de toda adoração. Não só os seres que respiram, mas também os seres celestiais, que não precisam do oxigênio para respirar. Lá na região celeste, os anjos estão lá, sem precisar de oxigênio vivo, e eles louvam ao Senhor. Continuando o Salmo, versículo 3: Louvai o sol e a lua,
Louvai-o todas as estrelas reluzentes. Louvai os céus. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem ao nome do Senhor. Pois mandou ele e foram criados e estabeleceu para todo sempre e fixou-lhe uma ordem que não passará. Algum sábio, inteligente pode perguntar assim, como é que o sol vai louvar ao Senhor? Como é que a lua louva o Senhor? Ele não tem alma, não tem sentimentos. Como é que ele pode louvar ao Senhor? Aí a Bíblia dá a resposta aqui, porque o Senhor fez. Tem coisas que não tem respostas. Os sábios sempre querem uma resposta. O sábio sempre quer que o crente explique o inexplicável. O Senhor fez e mandou. E pronto. O sol e a lua louvam o Senhor. Os irmãos creem que o sol e a lua podem louvar o Senhor? Os irmãos têm alguma dúvida? Jesus fala lá nos evangelhos, se nós nos calarmos, as pedras clamarão? Alguém já viu alguma pedra clamar? Mas Jesus falou que as pedras clamarão que nós nos calarmos. Então o sol, a lua e as estrelas louvam ao Senhor tranquilamente. Se você perguntar a uma criança, as crianças aqui tem algumas de que idade assim uma criança, você consegue dizer assim, desenha um sol e ela desenha, com que idade mais ou menos? 5, 6 anos, né? Se você pega uma das crianças que estão lá embaixo, que já estão familiarizadas com a palavra de Deus, e você fala assim para ela, aí, desenha um sol aí louvando ao Senhor, ela não vai perguntar nada, irmão. Ela vai pegar o giz e vai desenhar lá o sol, sorrindo, não é isso? E vai ficar legal, tia, meu sol, e vai ficar, né? A Bíblia fala o quê? Que às vezes quando nós temos que ser como crianças. Isso que é da criança que vem o perfeito louvor, não é isso? E para ela aquele sol vai estar sorrindo, vai estar louvando ao Senhor. Se eu fosse a criança, ainda olhava assim para ele e falava assim, de uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Ainda pegava essa música e cantava para ele, irmão. Aliás, essa música, apesar de ser uma música secular, ela tem uma história interessante. Ela mostra a nossa afinidade. Um dia tudo vai descolorir, né? Primeiro a gente começa a alegria, tal e tal, mas um dia descolorirá. Só que para nós crentes vai voltar. A vida vai voltar. Um dia e nova terra, entendeu? Vai descolorir, né? A gente começa alegre, né? Criança corre, desce essa escada e correndo, né? Quando a gente chega velho, graças a Deus por aqueles corrimãos ali, né? Graças a Deus, irmãos. Quando a criança corre para lá e para cá, é tão bom ver criança. Voltando a Luciano, nós estávamos conversando, ele contou um fato que eu não vou repetir aqui, que eu fiquei chocado. Porque para mim criança é alegria. Criança até 8 anos fica perguntando as coisas. Eu sempre viajo na criança. Pena que a minha criança cresceu. Mas era tão fofo. Não dá mais tempo. Entendeu, irmãos? É isso, os inteligentes ficam se questionando. Nós às vezes temos que tornar como criança e perceber que o sol louva-se ao Senhor, a lua louva ao Senhor, todos os seres celestiais, as criações celestiais do Senhor louvam ao Senhor. Davi fala isso de uma forma magistral no Salmo 19. Eu vou ler para os irmãos aqui que o Salmo 19, todos os salmos são lindos, mas existem alguns salmos que são lindos, mais lindos assim.
Salmo 19, Davi dá uma resposta aos intelectuais de duas maneiras, de como a gente deve crer que a criação louva ao Senhor. Salmo 19, versículo 1. Desculpa aqui que eu fiquei nos Salmos. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre todo o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra faz o seu percurso, e nada refoge ao teu calor. Davi está falando assim, que os céus proclamam a glória de Deus. Quando eu era criança, me lembro disso. Naquela época, a iluminação das cidades eram menores, né? Salvador não era essa metrópole que é hoje. Dava para de noite você ficar olhando para o céu e ver de fato as constelações. Você ficava ali, olha lá, as 3 de Maria, olha lá, as 7, e Maria tinha... Olha lá, tinha uns nomes que eu não me lembro da época. Aí a Estrela d'Alva, como o irmão falou aqui, Cruzeiro do Sul. Tem até uma música, mas é grande, eu não vou cantar aqui não. Que interessante, que fala sobre essas questões aí. Então, irmãos, os céus contemplam a glória de Deus. A gente precisa tirar o nosso olhar dessa telinha que cabe na nossa mão aqui, ó, para olhar para essa tela maravilhosa que o Senhor nos deu aí. É difícil por causa da claridade, mas até que lá da laje tem dia que eu consigo ver as estrelas e eu desfruto disso. Tem um livro, esqueci o nome, chama O Evangelho das Estrelas, esqueci o nome do autor. Eu tenho esse livro, e é o irmão Délcio, ele indica esse livro. Se os irmãos lerem esse livro, aí os irmãos vão compreender que os céus de fato contemplam a glória de Deus, proclamam a glória de Deus. Ele vai contar, irmão, o Evangelho, a história da redenção nas estrelas. Você fica assim de boca aberta, você fica assim, será? E ele vai falar das ursas maior, do escorpião. Esse horóscopo que as pessoas falam aí é uma deturpação do verdadeiro zodíaco que está escrito nas estrelas. O mundo pegou aquilo que é santo e deturpou para virar coisas sobre adivinhação, quando na verdade o céu proclamam a redenção do Senhor. É algo maravilhoso, você fica lendo assim e você fica boca aberta, e aí você de fato fala assim, os céus proclamam a glória de Deus. E Davi, nesse salmo, ele fala do céu, mas na segunda parte ele vai começar a falar o quê? Da palavra, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E ele continua falando, eu só não vou ler o resto para não perder a ênfase do que eu quero falar, mas seja o céu estrelado, seja essa palavra aqui, ó, que todos nós temos, todas as versões que existem, servem para nos mostrar um Deus maravilhoso, serve para proclamar a glória de Deus. Amém? Aleluia. Vamos continuar o Salmo 148. Eu parei no versículo 7, né? Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismo. Todos. Monstros marinhos e abismo. A Bíblia fala de 2 monstros, né? Um é o Leviatã
O outro eu esqueci o nome agora. O Bemote. Como é? Bermote. Ninguém nunca viu, mas Deus já. Eles estão aí em algum lugar. Não aos olhos dos homens, mas para a glória de Deus. No Salmo 104 também ele vai citar esse monstro marinho. Versículo 8: louvai Saraiva, neve e vapor e vento procelosos, ou seja, os vendavais, as tempestades, por mais que a gente não entenda, elas louvam ao Senhor. Elas foram feitas para isso, para louvar ao Senhor, toda a criação. Versículo 9, né? Montes e outeiro, árvore frutífera e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos e crianças, louvem ao nome do Senhor. Porque só o nome do Senhor é excelso e a sua majestade acima da terra e do céu. E ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Todos nós somos chamados a louvar ao Senhor. Não só os anjos, não só o céu e a lua, mas cada um de vocês aqui. Diz que rapazes, donzela, velhos e crianças. Perceberam? O Wilson pode louvar o Senhor. Ele está enquadrado aqui. Entendeu? Rapazes, donzela, velhos e crianças. Todos são chamados a louvar o Senhor. Isso é maravilhoso. Esse chamado do Senhor ao louvor. Então que nós não guardemos isso, irmão. O louvor é para ser, olha a redundância, o louvor é para ser louvado. Hoje eu me deleitei, né, dos irmãos começaram a tirar assim os hinos sem instrumento, né, e a igreja seguir entoando cânticos ao Senhor. Isso é muito bom. Aleluia. Louvai ao Senhor. Vamos voltar para o Salmo 113. Versículo 2. Não, versículo 1. A gente começou falando só do aleluia, né? Versículo 1. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Todos aqui são servos do Senhor? Graças a Deus. Então estou no lugar certo. Então todos são chamados a louvar ao Senhor de todo o coração. Abram suas Bíblias em Salmo 134. Amém? Salmo 134. Bendizei ao Senhor, todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Esse salmo aqui é o último dos salmos do chamado Cântico dos Degraus, né? Ou Cânticos de Romaria, que eram os salmos que os irmãos entoavam quando iam até Jerusalém para adorar. Os irmãos iam pelo caminho entoando os salmos, cantando salmo, cântico de louvor. Era uma viagem boa, não era aquela viagem enfadonha, não. Naquela época, eu acho que não existia ônibus, os irmãos iam andando. Então imagine sair de um lugar para outro, de uma cidade para outra, calado, não, os irmãos iam entoando salmos e cântico de louvor até chegar lá. E esse salmo aqui, segundo eu ouvi de um irmão, esse salmo aqui, 134, acontecia justamente quando os irmãos chegavam até a Jerusalém, já ao anoitecer. Aí os irmãos pegavam, gritavam
Os sacerdotes que estavam ali servindo, iam servindo no turno da noite, ao chegar eles gritavam aos irmãos: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Eles chegavam e pediam para os irmãos, para os sacerdotes, bendizer ao Senhor. Eles iam estar de lá servindo ao Senhor durante toda a noite. Então as caravanas chegavam e pediam aos sacerdotes para bendizer ao Senhor. Aí eles respondiam: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ou seja, o Senhor é Criador do céu e da terra. Ele pode abençoar todos os povos. Os sacerdotes falavam isso: de Sião te abençoe o Senhor. Eles não se ousavam dizer: eu te abençoo. Ele fala de Sião te abençoe o Senhor, que é o Criador do céu e da terra. Isso era naquela época, irmãos, que o Senhor ainda não tinha vindo aqui até essa terra. Hoje, irmãos, nós não precisamos mais ir para Jerusalém para adorar o Senhor. Não precisamos pegar caravanas para adorar o Senhor. Em Atos 17, 24, fala assim: o Senhor do céu e da terra não habita em santuário feito por mãos humanas. Você não precisa ir para Jerusalém, para um santuário que está lá, que nem está lá, só está agora o muro, né? Para adorar o Senhor. Você pode adorar em qualquer lugar que você está. Em Hebreus 9, 24, fala assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Mais um motivo para você não precisar gastar seu dinheiro para ir para Jerusalém adorar. O nosso Senhor já entrou no santuário. E não foi feito por mãos de homem, não. O santuário que está no céu. E por último, eu queria ler com os irmãos 1 Pedro 2, 9. Todos acharam? 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que a gente proclama as virtudes do Senhor? Louvando, orando. Não é isso na reunião? Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és grandioso. Como é que Luciano fala? Luciano de Gandu? Entendeu? Ele proclama essas virtudes do Senhor. Não precisa, irmão, você não precisa ir para Jerusalém para adorar o Senhor. Aí mesmo onde você está, você não precisa nem esperar domingo. Domingo vai ser bom, que eu vou estar lá para adorar. Não, em qualquer lugar. Andando, caminhando, correndo. Você vai na rua, né? Os irmãos assistiram aquele documentário Poder de Deus, que a irmã fala que quando o filho dela foi curado, que o Senhor falou para ela que ela pegou o ônibus, disse que ela ia no ônibus assim, gritando, aleluia, aleluia, todo mundo no ônibus, no ônibus se assustava assim, ela não estava nem aí, ela estava só levantando as mãos ao Senhor, porque não há limite, nem espaço para adoração ao Senhor. Em qualquer lugar onde você estiver, você pode adorar o Senhor. Se estiver no seu carro, você estacione e levante as mãos, porque você não vai ser louco de levantar, senão você vai para o céu logo. Mas em qualquer lugar, irmão, você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor. Você não precisa ir para Jerusalém para adorar o Senhor. Entendeu? Tudo porque foi pago um alto preço na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso
é nossa herança. Eu pensei que ia terminar hoje, mas é bom eu terminar por aqui, irmão. Vocês estão livres para adorar. Para abrir seus lábios e dizer: Tu és maravilhoso, Senhor. Tem uma música chamada Ao Altíssimo. Eu gosto dessa música. De vez em quando eu fico ouvindo umas músicas assim, fico o tempo todo. Eu não canso de ouvi-las. Ouvi-las, porque não é uma só. Ela chama Ao Altíssimo. A letra, eu trouxe aqui para os irmãos, fala assim. Ela se encaixa bem com o Salmo 148. Santo e poderoso Deus, me formaste com amor. Como o sol e a lua, prostrar-me-ei. Com as vestes de um rei, eu exulto, Salvador. Dentre as cinzas, eu louvo, grande Senhor. A vida obedece ao som da tua voz, grandioso Criador do mundo. Ele pode esquadrinhar o meu coração. Não há outro que esmague a escuridão. Fizeste a existência da poeira da terra, pintaste o brilho de cada estrela. A eternidade surgiu do teu ser, teu espírito é o próprio poder. Ama os homens de todos os reinos e todos dobrem o joelho. Majestoso e altíssimo, com a glória infinito, que encerre em plenitude o teu ato de amor. A música se chama Ao Altíssimo. Eu vou tentar cantar. Se não der certo, os irmãos pedem, vou parar. Santo e poderoso Deus, me formaste com amor, como o sol e a lua, prostrar-me-ei. Com as vestes de um rei, eu exulto, Salvador. Dentre as cinzas eu louvo, grande Senhor. A vida obedece ao som da sua voz, grandioso Criador do mundo. A vida obedece ao som da tua voz, grandioso Criador do mundo. Ele pode esquadrinhar o meu coração. Não há outro que esmague a escuridão. Que fizeste a existência da poeira da terra, pintaste o brilho de cada estrela. A eternidade surgiu do teu ser, teu espírito é o próprio poder. Ama os homens de todos os reinos e todos dobrem o joelho. Majestoso e altíssimo, com a glória infinito, que encerre em plenitude teu ato de amor. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Que nossos lábios possam
estar sempre abertos a louvar ao Senhor. Apesar de nós, Senhor, nós não somos nada. Somos poeira, somos pó. Mas mesmo assim o Senhor nos ama. O Senhor nos constituiu, Senhor, reino, sacerdócio real, a fim de proclamar as suas virtudes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.